Boa noite, pessoal do Facebook, do nosso @Portal Tribuna aqui, iniciando, né, a mais uma semana da nossa live a caminho da vacina e as últimas notícias. Infelizmente hoje não temos notícias tristes hoje, mais notícias tristes dessa doença, né, da Covid-19. Vou entrar aqui também no nosso canal Sinara Marques. Meu nome é Sinara, né? Sinara Marques, jornalista, editora do portal Tribuna Nordeste. Acesse tribunanordeste.com.br. Hoje a gente tem muitas notícias bacanas. Hoje teve diplomação dos eleitos aqui em Petrolina, na maior cidade do sertão do estado. Essa semana a gente vai cobrir algumas cidades aqui das diplomações, né? E vai acompanhar a diplomação na região metropolitana, que vai ser virtual, por conta dessa questão do aumento de casos, infelizmente, né, do novo coronavírus. Vou entrar aqui no nosso... Deixa eu só... Deixa eu ver se já entrou. Entrando aqui... Estamos ao vivo. Estou entrando aqui no nosso canal Sinara Marques. Deixa eu postar aqui a câmera para poder entrar. Acho que agora vai. Áudio, som. Quem puder comentar aí, gente, eu sei que está meio tarde, né? Hoje a gente deu uma atrasada boa mesmo. Teve uma confusão aqui com a câmera, que eu tive que derrubar a live, mas a gente retorna aqui com a nossa missão de acompanhar todo esse desenrolar para que essa vacina chegue e deixe a gente cada vez mais tranquilo, né, com relação a essa doença. Inclusive hoje na diplomação a gente teve ausências de vereadores por conta, né, que contraiu a doença e estão em isolamento, né? E aí foram representados, né, durante a diplomação. Vamos iniciar, né, nosso noticiário. E deixo já aqui, peço a vocês que sigam, que quando estiverem vendo essa live aqui durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, a tarde, à noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que comentem, que botem suas preocupações também, falem se estão orientando a família, os amigos para se protegerem, que a gente está numa época que, inclusive eu vou dar uma notícia agora do Ministério Público de recomendando, orientando que os gestores, as autoridades de saúde reforcem, mesmo endureçam a fiscalização para que não haja aglomerações nesse momento de final de ano, em que o número de casos, a gente tem, cada dia já teve mais 2 mortes em Juazeiro, já teve mais casos em Petrolina, em Pernambuco, que está chegando a um número muito alto de casos, né? No Brasil já passamos dos 180 mil mortos, infelizmente, né? Então vamos iniciar com as notícias da vacina, o que é que tem de novidade, inclusive no final de semana. Vou relembrar, né, a notícia que já foi difundida, mas o Supremo Tribunal Federal determinou, né, o prazo termina amanhã, que o governo federal apresente com datas, com prazos, com tudo definido, orientado, né, o plano de imunização contra a Covid-19 do país. Então, amanhã está se encerrando, né, são 48 horas, foi o ministro Ricardo Lewandowski, né? Então, detalhar, ele como se diz, obrigou, né, determinou, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, que o governo federal informe, né, como vai ser os prazos, as datas, tudo definido no Plano Nacional de Imunização, coisa que não temos ainda, infelizmente. Então, já vamos dar as notícias aqui, né, já dessa segunda-feira. A primeira é a Anvisa vai dar 10 dias para a validação da primeira vacina no Brasil.
Então, daqui a 10 dias, estamos aqui no nosso computador, né? Deixo uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada para quem estiver acompanhando a gente no Facebook, na página facebook.com/portal Tribuna, Tribuna com 2 N's, né? As redes sociais continuam com 2 N's. Depois a gente vai compartilhar no nosso canal Tribuna essa live do Facebook, mas vai ficar no canal Sinara Marques, que a gente está utilizando o nosso canal no YouTube para fazer essa série de lives e colocar, né, os dados, as notícias, os números do dia da Covid-19 no estado, em Petrolina e em Juazeiro, e as notícias, né, nacional a respeito da doença. Hoje a gente perdeu um artista querido, no final da live eu vou passar para vocês. Infelizmente, né, a gente está com outros artistas, está com o nosso querido Genival Lacerda internado, mas ele parece que está vencendo esse vírus. A atriz Nicete Bruno está entubada, são muitas orações para ela, né, os artistas se mobilizando, mas infelizmente a gente perdeu um artista hoje muito querido que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho na nossa live. Vamos a primeira notícia de hoje é 10 dias para a validação da primeira vacina no Brasil. A gente repercute essa notícia do UOL, do portal UOL, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui, desceu demais. Então a gente vai falar aqui. A Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirmou nesta segunda-feira, 14, que os pedidos de uso emergencial das vacinas contra o novo coronavírus que chegarem até o órgão terão sua avaliação concluída em até 10 dias após a solicitação. Em nota, a agência ainda disse que apenas vacinas com testes clínicos conduzidos no Brasil poderão receber a aprovação emergencial. Deixa eu ver aqui. No comunicado, a Anvisa afirmou também que o simples registro emergencial por órgãos de outros países não bastará para replicar a aprovação no Brasil. Deixa eu ver se tem mais. Agora, deixa eu continuar essa notícia aqui. Em nota, a agência disse que apenas vacinas com testes clínicos conduzidos no Brasil poderão receber aprovação. E comunicou que o registro emergencial por órgãos de outros países não será válido. Já é uma retaliação, né, absurda, inclusive, de vacinas que tenham já sido testadas por autoridades científicas do mundo, e a Anvisa com essa política, né, totalmente descoordenada do resto do mundo. Enquanto o mundo está querendo agilizar, eles estão criando burocracias para que a população seja imunizada contra essa peste, esse mal do século, que é essa Covid-19. Enquanto isso, aqui em Pernambuco, o estado se organiza para a vacinação. Segundo o planejamento da Organização da Rede de Saúde de Pernambuco para receber a vacina contra a Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou no Diário Oficial desta segunda-feira aviso de pregão eletrônico de licitação para aquisição, deixa eu baixar aqui, para a aquisição de seringas para uso exclusivo na vacinação da população pernambucana contra o novo coronavírus. Os fornecedores têm até o dia 29 de dezembro para submeter ao edital proposto de orçamento. A previsão é que o processo seja concluído até janeiro de 2021, em tempo hábil para a distribuição dos insumos aos municípios, reforçando a rede para a campanha de vacinação contra a doença. Além do processo para a aquisição de 7 milhões de unidades, o Programa Estadual de Imunização já conta com 1,7 milhão de seringas em estoque e outros 1,8 milhão já tiveram a compra finalizada, com entrega prevista para breve. Aqui uma fala do secretário André Lobo. Por determinação do governador Paulo Câmara, inclusive Paulo Câmara, na sexta-feira, reiterou que o Estado está pronto para iniciar a vacinação da população.
em vídeo nas redes sociais, né? Por determinação do governador Paulo Câmara, desde setembro estamos atuando para garantir a logística da preparação da rede de saúde de Pernambuco para a imunização da população contra o novo coronavírus. Vale ressaltar que o nosso estado realiza diversas campanhas de vacinação anualmente e sempre se destaca no ranking nacional. Prova disso é que na última mobilização realizada este ano contra a poliomielite, Pernambuco foi o estado que mais vacinou em todo o Brasil. Já na campanha da influenza deste ano, o estado também alcançou a meta preconizada para os grupos prioritários, lembrou o secretário. Aqui em Petrolina, o prefeito Miguel Coelho, que foi diplomado, foi reeleito, foi diplomado hoje, ele disse após a solenidade que a cidade está pronta, e que os petrolinenses devem iniciar, já ter disponibilizado as vacinas ou em janeiro, no mais tardar em fevereiro. O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do MDB, afirmou nesta segunda-feira, dia 14, após a sua diplomação como gestor reeleito na cidade, que os petrolinenses podem dispor da vacina já em janeiro ou no mais tardar no mês de fevereiro. Segundo o prefeito, as conversas com o Instituto Butantan de São Paulo já iniciaram e também com as vacinas que serão legalizadas pelo governo federal. Miguel disse ainda que a Secretaria de Saúde do município já prepara as unidades para vacinar a população. Estamos deixando tudo em ordem para iniciar a vacinação assim que as liberações da Anvisa ocorrerem. Uma notícia muito boa, porque é melhor já estar preparado para quando esses imunizantes chegarem e deixarem todos nós mais tranquilos. E a notícia que a gente traz, infelizmente, a gente perdeu hoje Paulinho, que é o vocalista, um dos vocalistas da banda Roupa Nova. Ele morreu nesta noite de segunda-feira em decorrência de complicações da Covid. Aqui, ó. A doença que vai fazendo cada dia mais vítimas, a doença que vem fazendo cada dia mais vítimas. Nesta segunda-feira, dia 14, a Covid-19 deixa a música brasileira mais triste e de luto, com a morte do cantor Paulo César Santos, o Paulinho, integrante do grupo Roupa Nova. Ele tinha 68 anos e estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Copa d'Or, na zona sul do Rio de Janeiro, e lutava contra as complicações da doença. A informação da morte de Paulinho foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde. O hospital disse que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes sobre o velório e sobre o sepultamento. No mês passado, Paulinho foi internado com o Covid-19. Em setembro, ele tinha passado por um transplante de medula óssea para tratar um linfoma. É uma perda grande para a nossa música, A gente tirou a notícia do G1, Rio de Janeiro. Vamos aos números da doença hoje no Brasil. O Brasil registra 526 mortes por Covid-19 e se aproxima de 182 mil óbitos ocasionados pela Covid-19. 18 estados e o Distrito Federal estão com o número de casos em ascensão. Então, do G1, segundo o consórcio de veículos de imprensa, que divulgou hoje, o novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 20 horas desta segunda. O país registrou 526 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 181.945 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 651, valor mais alto desde 6 de outubro. A variação foi de mais 24% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando, infelizmente, uma tendência de alta nos óbitos. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia,
são 6.929.409 brasileiros infectados. Desses, 27.419 foram confirmados no último dia, nessas últimas 24 horas. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 43.049 novos diagnosticados por dia. Isso representa uma variação de mais de 13% em relação aos casos registrados em 2 a 2 semanas, o que indica também tendência de alta. Segundo o levantamento do consórcio, 18 estados estão com essa incidência da média móvel de mortes em alta. São eles o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte. O Ministério Público de Pernambuco recomendou nesta segunda-feira que 7 cidades do estado, incluindo aí Petrolina, aqui onde a gente está, e Santa Maria da Boa Vista, no sertão do São Francisco, que reforcem a fiscalização para combater as aglomerações neste final de ano. O Ministério Público de Pernambuco, por meio das promotorias de justiça locais, recomendou aos prefeitos e secretários de saúde de Belo Jardim, Pesqueira, Arco Verde, Petrolina, Nazaré da Mata, Palmares, Garanhuns e Santa Maria da Boa Vista que fiscalizem no âmbito de suas competências o efetivo cumprimento das normas sanitárias federal, estadual e municipal de prevenção ao novo coronavírus. A norma orienta que sejam fiscalizadas notadamente as medidas de distanciamento social já impostas pela legislação pernambucana, empreendendo esforços para coibir eventos, confraternizações, atos corporativos, institucionais e ou sociais, que venham gerar aglomerações desordenadas, ainda que em espaços abertos ou semiabertos. Nesses casos, deve ser observado o limite de até 30% da capacidade do ambiente, limitada à quantidade máxima de 300 pessoas. Já aos organizadores de eventos como casamentos, formaturas e eventos sociais similares, o Ministério Público recomendou que sigam rigorosamente os decretos federais, estaduais e municipais. São regras que limitam a capacidade de pessoas, o plano de convivência das atividades econômicas e o protocolo setorial dos eventos culturais, que prevêem a observância de diversas normas e orientações de biossegurança, com a finalidade de evitar propagação do novo coronavírus. A recomendação também é destinada aos demais organizadores de evento da mesma forma ou similar dessa natureza. Às Polícias Civil e Militar, o Ministério Público recomendou que adotem providências legais cabíveis em relação a todos aqueles que insistirem em descumprir as normas sanitárias sobre aglomeração de pessoas e distanciamento social, apurando o crime de medida sanitária preventiva destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, previsto no artigo 268 do Código Penal. Por fim, o Ministério Público de Pernambuco alerta aqueles que insistirem em descumprir as normas sanitárias sobre a aglomeração aglomeração de pessoas e distanciamento social, que responderão pelo crime de medida sanitária preventiva destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Artigo 268 do Código Penal, sem prejuízo de pagamento de indenização por danos coletivos à saúde pública. Nos casos específicos de Petrolina e Garanhuns, as promotorias de justiça locais também recomendaram aos gestores municipais que fiscalizem e coíbam a realização de shows, festas e similares, com ou sem comercialização de ingressos, em ambientes públicos ou privados, inclusive em clubes sociais e hotéis, independentemente do número de participantes. As recomendações foram firmadas pelos promotores de justiça Daniel de Ataíde Martins, de Belo Jardim, Daniel César de Lima Vieira, de Belo Jardim, Ana Paula Nunes Cardoso, de Petrolina,
Marcos Brenner de Aragão de Arco Verde e publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Pernambuco desta segunda-feira. Já as de Maria José Mendonça de Holanda Queiroz, de Nazaré da Mata, Carolina Pontes Palmares e Domingos Sávio Águeda de Garanhuns foram publicadas no Diário Oficial. As de Petrolina, as de 4 cidades anteriores, foram publicadas na sexta-feira, dia 11. E as de Nazaré da Mata, as recomendações de Nazaré da Mata, Palmares e Garanhuns, publicadas hoje no Diário Oficial. Pernambuco está perto dos 200 mil casos de Covid. A Secretaria Estadual de Saúde registrou nesta segunda-feira, dia 14, 362 novos casos da Covid em Pernambuco. Entre os confirmados, 35 são casos da síndrome respiratória aguda grave e 327 são de casos leves. Pernambuco agora totaliza 199.046 casos confirmados da doença, sendo 28.633 graves e 170.413 de casos leves, que estão distribuídos nos 184 municípios e mais o arquipélago de Fernando de Noronha. O boletim registrou ainda 172.861 pacientes recuperados da doença. Desses, 18.103 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 154.748 não necessitaram de internamentos. Também foram confirmados laboratorialmente 15 novos óbitos, 8 femininos e 7 masculinos, registrados entre os dias 14 de novembro e 12 de dezembro. As mortes são de pessoas residentes nos municípios de Bom Conselho, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Petrolina, Recife, São Caetano e Toritã. Com isso, Pernambuco totaliza 9.299 mortos pela doença. Com relação às testagens dos profissionais de saúde, até agora 23.586 casos foram confirmados. Desses, 42.249 foram descartados. As testagens atingem os trabalhadores de saúde, tanto das redes públicas como da rede privada. Pernambuco foi o primeiro estado a criar um protocolo para testar profissionais de saúde com sintomas gripais. O estado agora já liberou novos leitos para acompanhamento e tratamento da Covid aqui em Pernambuco. Estão em funcionamento 151 leitos, sendo 50 de UTI e 101 de enfermaria, das novas vagas anunciadas na última semana pelo governo de Pernambuco para o atendimento exclusivo de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, suspeitos ou confirmados para a Covid-19. Para garantir assistência frente ao aumento do número de casos registrados no estado e de internações hospitalares, os novos leitos foram inaugurados em 5 unidades e já estão sendo regulados pela Central de Regulação de Pernambuco. As novas vagas abertas hoje, dia 14, e durante o final de semana, atendem a região do Sertão do São Francisco, com 10 leitos de UTI e 30 em enfermaria na UPAE de Petrolina. O Agreste Central, com 10 leitos de UTI no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. O Sertão do Pajeú, com 10 vagas de UTI no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, além da região metropolitana do Recife, com 10 leitos de UTI e 25 de enfermaria. No Hospital de Referência da Covid, em Olinda, que é a maternidade de Albuquerque. 10 vagas de UTI no Real Hospital Português, que mantém convênio com o SUS. Já na sexta-feira, dia 11, foram abertos 51 leitos de enfermaria no Hospital Agamenon Magalhães, na zona norte do Recife. Ao todo, a rede de saúde pública do estado conta atualmente com 1.773 leitos dedicados exclusivamente aos pacientes com síndrome respiratória aguda grave, incluindo, portanto, casos suspeitos e confirmados da Covid. Do total, 894 são leitos de terapia intensiva e 879 de enfermaria. Até o final de dezembro, quando somarmos os leitos abertos ao longo de novembro, o governo de Pernambuco vai ter colocado em funcionamento 424 leitos, sendo
159 de UTI e 265 de enfermaria. A taxa de ocupação com os novos leitos, a taxa de ocupação média das unidades de terapia intensiva caiu de 88% na semana passada para 83% nesta segunda. Petrolina tem mais 164 casos de Covid. Com mais 10 leitos de UTI, Petrolina tem 164 casos e contabiliza 156 novas curas. Os leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para as vacinas para os pacientes de terapia intensiva exclusivos foram ampliados em Petrolina nesta segunda-feira, passando de 33 para 43 leitos. São mais 10 leitos que entraram em funcionamento na UPAE. E também, a partir desta segunda, a UPAE também conta com 30 leitos intermediários. Agora são 140 leitos para pessoas com sintomas leves e moderados da doença na cidade. A taxa de ocupação geral de leitos de UTI na rede pública é de 46,51%. Dos 43 leitos disponíveis, 20 estão ocupados, sendo 12 pacientes de Petrolina e 8 de outras cidades. Nesta segunda, Petrolina registrou 164 novos casos da Covid e contabiliza mais 156 pessoas curadas clinicamente da doença. Com isso, o número de pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da pandemia na cidade atingiu 10.659, enquanto o total de recuperados é de 8.379. O município manteve, o município agora está com 131 óbitos pela Covid-19. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina mostra que 601 testes rápidos realizados na segunda-feira, 129 deram positivos. O informativo ainda registra 35 casos confirmados por exames laboratoriais. São 93 pessoas do sexo masculino de idades entre 1 e 73 anos e 6 com idades entre 1 e 71 do sexo feminino, com idades entre 6 meses de vida e 72 anos. As informações estão todas referentes no site da Prefeitura. Segundo a Secretaria de Saúde, o resultado da análise do material biológico que foi coletado de uma pessoa do sexo masculino com 69 anos, com históricos de comorbidade, faleceu no último dia 12 em hospital da rede pública. O óbito foi notificado como síndrome respiratória aguda grave. Todas as informações sobre a pandemia em Petrolina, vocês podem acessar o site petrolina.pe.gov.br/coronavírus. Em Juazeiro da Bahia, vizinho aqui a Petrolina, a cidade teve mais 2 óbitos e o número de casos confirmados nesta segunda, nas últimas 24 horas, totaliza 112 novos casos. Juazeiro tem mais 2 óbitos e 112 casos da Covid registrados. Confirmados em Juazeiro. Com isso, o município totaliza 6.718 infectados, dos quais 4.352 já apresentaram curas clínicas. Nesta atualização, Juazeiro chega a 21.650 testes realizados, com 14.802 resultados negativos. A CESAL lamenta informar ainda 2 óbitos ocorridos no último fim de semana. No sábado, um homem de 73 anos faleceu em decorrência de complicações pelo novo coronavírus, e não foi informado se tinha comorbidades. No domingo, outro idoso do sexo masculino de 74 anos, que tinha como comorbidade linfoma e AVC, também não resistiu à doença. Ambos estavam internados no Hospital Regional de Juazeiro. O município chega a 129 óbitos desde o início da pandemia. Dos 112 pacientes positivados neste boletim na cidade baiana, 67 são do sexo feminino e 45 do sexo masculino, dos quais 2 são profissionais de saúde. Todos estão em isolamento domiciliar sem gravidade e os resultados foram obtidos através de 103 testes rápidos anticorpo e 9 testes rápidos antígeno. Do total geral, 6.718 casos confirmados, 3.716 são do sexo feminino e 3.001 do masculino. Desses, 343 são
profissionais de saúde do município. Estão em isolamento domiciliar 2.218 pessoas e a quantidade de internados regulados, isso desde o início, né, da pandemia, pela rede subiu para 20 pacientes, sendo 8 em UTI e 12 em leitos intermediários. Não houve alteração na ocupação de leitos no hospital de campanha e nem na UPA. É isso, então a gente encerra esse boletim, essa live, né, a live a caminho da vacina e os números e as notícias do dia da Covid-19, né, lamentando profundamente a partida do nosso querido Paulinho, grande artista de uma banda, de um grupo que é marca, né, de vários sucessos, que é o Roupa Nova. E, infelizmente a doença fez mais uma vítima, que foi esse artista tão querido, né, dessa banda ainda tão cheia de fãs como é a banda Roupa Nova, né, o grupo Roupa Nova. Então a gente lamenta muito, na gente que gosta, né, da banda. Quem acompanha a história da Roupa Nova, do grupo Roupa Nova, sabe da qualidade. Eles já vieram várias vezes aqui no Nordeste, né, aqui na região do Vale do São Francisco também. E a trajetória de Paulinho foi uma das mais bonitas, né? Paulinho, ele era o vocalista, ele era o compositor, percussionista, né? Muito querido, e assim, o mundo da música está de luto com essa partida, com essa perda, infelizmente, para essa doença. Deixo aqui meu boa noite, né? Lamentando, né, essa partida desse artista querido, e amanhã a gente volta novamente, né? Ou a gente volta às 8h30, ou a gente volta às 10h30, 11 horas, com notícias da saga da vacina, né, a live a caminho da vacina e os últimos números, né, da Covid-19 aqui em Petrolina, no Brasil, na nossa região, em todo o Nordeste. Beijo, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada e até amanhã. Tchau! Vou fechar aqui o beijo, pessoal do Facebook.